do sumo sacerdote, por que ele se vestiu daquela maneira. Enfim, tudo isso mostra a bondade de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus. Então, cada detalhe né, tem Excelente. um significado profundo. E, de fato, tudo que está na Bíblia pode remeter a nós, a nossa vida, a nossa situação. Não é matéria do passado, né? De falar assim, não, puxa, isso aqui é... Então, a gente tem que se ver, por exemplo, no sumo sacerdote, nós temos que nos ver em Moisés, em Abraão, né? E o que ele fez, construindo o bezerro de ouro, e assim vai. E tudo, também no Novo Testamento, a mesma coisa. Os santos falavam isso. Nós temos que olhar, por exemplo, para Pilatos e ver-nos em Pilatos, né? Ver-nos em Maria Madalena, em Nossa Senhora. É assim que nós vamos colhendo as lições da palavra de Deus para nós. Ver-nos como um personagem, né, nas cenas, e que nós podíamos estar perfeitamente no lugar dessas pessoas. Muito bem, então nós estamos vendo aqui essa explicação do livro do Levítico em várias partes. Então ele coloca aqui do livro do capítulo 1 ao 7, o ritual dos sacrifícios. Depois, do 23 ao 25, o ritual das festas. Depois, os sacerdotes. Vai falar quem são os sacerdotes, que qualidades eles devem ter, né? Enfim, a função deles e tal. Não, na verdade, isso aqui é mais quem são os sacerdotes, e aqui do lado direito, 21 a 22, a qualificação deles. E aqui do 11 ao 15, o ritual de purificação, a purificação e o dia da expiação. É interessante começar vendo um pouco melhor isso aqui. O ritual dos sacrifícios. Quais eram os sacrifícios? Aqui ele fala só ele simplifica, ele fala aqui da gratidão, deles era a gratidão, né? E depois a purificação dos pecados. Vamos ver um pouco melhor, porque nós vamos ver assim que, na verdade, agora Deus, a preocupação dele é que o seu povo, ele, de alguma maneira, consiga o perdão dos pecados. Porque só com o perdão dos pecados, eles poderão estar juntos desse Deus que é aqui nessa figura, né? Santíssimo, e é como essa imagem também muito interessante, né? Do espaço, né? Ao redor de Deus, assim como o Monte Sinai, que não se podia chegar perto, né? Diante da santidade de Deus, porque isso, né? Deus é tão santo que tudo bem, né? Se Deus permite que eu esteja do lado dele, perto dele, eu tenho que também estar de uma maneira mais pura possível, mais santa possível. Então, nesse ritual dos sacrifícios, ele é como se Deus ele desse um caminho para cada tipo de pecado. Ou também não um pecado em si, mas uma oferenda de gratidão por algo alcançado por Deus. Então, tudo está sendo referido a Deus, né? A gratidão a Deus, o perdão dos pecados a Deus, tudo isso vai me levar à minha purificação, à minha santificação. As festas também. As festas que Deus estabeleceu, todas elas tinham uma conexão, de alguma maneira, com a nossa alma, a alma de cada um de nós, e a purificação e o perdão dos nossos pecados. Então, nós podemos ver também com um pouco mais de calma quais eram essas festas. Daqui não vamos falar muito da qualificação dos sacerdotes, nós podemos imaginar, né? Eles deviam ser muito retos, pessoas idôneas, e assim por diante. E mais ainda o sumo sacerdote.
E depois vamos falar do dia da expiação. E depois tem um vídeo também sobre o Levítico, fazendo referência ao Novo Testamento, que é muito interessante. Muito interessante. Em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia. Nesse momento vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de Levítico. Para muitos crentes, esse livro de Levítico é tão pouco visitado quanto o deserto onde Moisés provavelmente o escreveu. Muitas pessoas se perguntam qual é a importância de estudar sacrifícios que não precisam ser feitos nos nossos dias, qual é a importância de estudar dietas que não precisam ser observadas nos dias de hoje, ou qual é a importância de estudar preceitos que talvez a gente não aplique também nos nossos dias. Será que esse livro de Levítico poderia nos ensinar alguma coisa importante? Eu digo para você que certamente você vai aprender muita coisa importante para os seus dias. Certamente esse livro é proveitoso, porque em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então, é importante entendermos aqui cada um dos sacrifícios que estão contidos nesse livro de Levítico. E nós vamos, nesse vídeo, fazer um resumo básico daquilo que está no capítulo 7, versículo 37, onde nós temos, em resumo, 6 principais sacrifícios e vamos aprender um pouquinho a respeito de cada um deles. Cada um tem um significado especial, cada um tem uma forma de ser feito. O primeiro desses sacrifícios era o holocausto. A Bíblia diz que o animal oferecido no holocausto deveria ser inteiramente consumido no altar. E ele servia como uma expiação pelos pecados daquela pessoa que estava ofertando. Nós precisamos entender que essa oferta, em linhas gerais, servia para aplacar, para acalmar a ira de Deus sobre o pecado, para de alguma forma restaurar a comunhão, restaurar o relacionamento entre um Deus santo e um homem ou uma mulher pecador ou pecadora. Sabemos que essa restauração vai acontecer de uma forma plena somente em Jesus Cristo, porque os sacrifícios da antiga aliança simplesmente cobriam o pecado, simplesmente acalmavam a ira de Deus sobre o pecado, até o momento onde finalmente o sacrifício perfeito seria feito. O segundo sacrifício que eu quero ressaltar. Interessante aqui saber que o holocausto, ele, como ele disse aqui, era queimar totalmente a vítima, né, o animal. Nem sempre o sacrifício era holocausto, né? Às vezes era sacrificar, matar aquele animal e algumas partes você colocar no fogo, mas não todo ele, consumir todo o animal. E o maior sacrifício, né, era esse, quando se consumia completamente. E isso vai fazer referência a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele vai entregar tudo, tudo. No alto da cruz ele vai dizer: tudo está consumado, tudo está consumado. Consumi tudo, entreguei tudo. Todo o meu sangue foi derramado. Então foi um verdadeiro holocausto o que Cristo fez. Com vocês aqui é a oferta de manjares, ou oferta de cereais em algumas versões. De fato, essa oferta era feita com grãos ou cereais e era normalmente uma resposta de gratidão ao Senhor. Por exemplo, quando uma oferta de holocausto era aceita. Geralmente se usava flor de farinha, se usava azeite. Uma parte dessa oferta era queimada e a outra parte ficava para que os próprios sacerdotes que administravam aquela oferta pudessem comer. Havia uma oferta específica. Então, aqui era a oferta dos manjares de agradecimento. Então, como ele dá o exemplo, agradecimento pelo próprio perdão. Então, se a pessoa obtinha o perdão dos seus pecados, na verdade, aqui ele fala, né, nunca esse perdão era total, né, só vai ser com Cristo. Mas, enfim, pelo fato de ter obtido esse perdão, a pessoa agradecia. E uma forma de agradecer é essa oferta. E, enfim, essa atitude também que é muito religiosa. Uma pessoa religiosa é uma pessoa agradecida a Deus. Ela agradece tudo a Deus, tudo que Deus lhe dá. Então,
Deus ele vê essa oferta de uma maneira muito preciosa em cada um de nós. Chamada de libação. E essa oferta era uma oferta de bebida, normalmente vinho, que era colocada sobre a oferta de manjares e normalmente simbolizava alegria, como você pode ver em Levítico 23, 13. A terceira oferta que eu quero ressaltar com você é a oferta pelo pecado. Essa oferta pelo pecado era uma oferta de purificação, como está no capítulo 4 de Levítico. Era feita para limpar alguém de pecados não intencionais ou mesmo de uma impureza cerimonial, se a liturgia não fosse feita de uma forma adequada, de acordo com os protocolos da lei. É interessante observar... Então aqui puxa, no Holocausto ele já não estava pedindo perdão pelos pecados, sim, mas aqui é o perdão por pecados específicos, né? Quando ele faz algo não de acordo com como Deus havia estabelecido, né? Numa cerimônia, enfim, num preceito, enfim, da maneira como fazer aquilo, e os pecados não intencionais, que na verdade depois a doutrina da igreja vai nos dizer que esses pecados não são pecados propriamente, mas era uma atitude de delicadeza para com Deus. Também que o propósito dessa oferta era manter o tabernáculo livre do pecado dos homens, para que a presença de Deus continuasse naquele lugar e continuasse entre o seu povo que estava ao redor do tabernáculo. A quarta oferta que eu quero ressaltar aqui com vocês é a oferta pela culpa. E é interessante percebermos a diferença, porque muitas pessoas confundem a oferta pelo pecado com a oferta pela culpa. Na oferta pela culpa, nós estamos falando de pessoas que precisavam ofertar, precisavam fazer um sacrifício por causa de pecados relacionados à ignorância e à fraude. E tem um detalhe importante aqui nessa oferta, porque a pessoa não apenas fazia uma oferta ao Senhor através do tabernáculo, através do sacerdócio levítico, mas essa pessoa também precisava restituir aquela pessoa que estava sendo fraudada com 1/5 a mais. E esse princípio é interessante porque mostra que quando nós fazemos um dano ao nosso irmão, não basta apenas termos o perdão de Deus, nós precisamos buscar a reparação do dano do nosso irmão. Se alguém, por exemplo, roubava algo, ele precisava fazer a oferta pela culpa, mas ele precisava devolver o valor que ele roubava e acrescentar 1/5 desse valor. Vemos na vida de Zaqueu nos evangelhos como ele excedeu isso. E ele disse, se de alguém defraudei, vou devolver 4 vezes mais. Ele estava fazendo uma alusão de uma forma abundante a respeito da oferta pela culpa. A quinta oferta é a oferta de consagração. E essa era feita pelos sacerdotes quando se dedicavam ao Senhor. A gente vai falar mais sobre ela em outro vídeo, mas eu quero ressaltar aqui a sexta oferta, que era chamada de oferta pacífica. Era uma oferta voluntária com relação ao ofertante, onde o sacerdote, o ofertante e os seus amigos comiam juntos e poderia durar 1 ou até mesmo 2 dias. Essa oferta poderia ser feita, por exemplo, por ações de graças. Essa oferta poderia ser feita por causa de um voto ou mesmo de uma forma voluntária, ou até mesmo uma chamada oferta movida, que era uma oferta de apresentação, de dedicação de algo ou de alguém ao Senhor. Como as ofertas, os sacrifícios, tiveram o seu cumprimento em Jesus Cristo, a Bíblia diz em Hebreus 10, do 1 ao 8, que não há mais necessidade de fazermos da forma que eles faziam. De fato, depois de Jesus sacrificar a sua vida na cruz como o sacrifício perfeito, o próprio templo onde os sacrifícios eram feitos no ano 70 depois de Cristo foi destruído. Nunca mais se fizeram sacrifícios com animais, porque eles não eram mais necessários. Deixe os seus comentários aqui, se ficou algum. Muito bom. Então, já deu para ter uma ideia dessas ofertas, dessas oferendas, também chamadas de sacrifícios. Agora nós vamos ver as festas judaicas.
todos. Nesse vídeo nós vamos ver sobre as festas judaicas e os seus significados. Confira. Israel é o relógio do mundo. Por isso Jesus disse em sua palavra: olhai para a figueira. A figueira nada mais é do que Israel. Vamos falar nesse vídeo sobre as festas judaicas. Quando Moisés estava no Monte Sinai, Deus deu a ele os nomes e as festas, que na tradução literal do hebraico significa compromissos divinos. Vamos falar das 7 festas e das suas ordens. A primeira festa é a Páscoa. A Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel e determina a data de todas as outras festas na Bíblia. Páscoa em hebraico significa passagem, pois o Senhor passou sobre a casa dos filhos de Israel, poupando-os. Êxodo 12, 27. É uma festa ordenada por Deus como um memorial para que os filhos de Israel jamais se esqueçam que foram escravos no Egito e que o próprio Deus libertou com mãos poderosas, trazendo juízo sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. Páscoa fala de memória, identidade. O povo de Israel foi liberto do Egito para servir a Deus e ser luz do mundo. Páscoa é uma festa instituída para que jamais Israel se esquecesse que foi Deus que os libertou do Egito. Vamos falar agora. Então, a Páscoa é a Páscoa antiga, né, do Antigo Testamento, da libertação da escravidão. Então, nós vemos aqui como Deus, ele assim, começa essa pedagogia, vamos dizer assim, da salvação por uma libertação física, que não é a libertação mais importante. Uma pessoa pode até ser feliz estando numa prisão, sendo escrava. Enfim, a Santa Baquita, uma santa que se santificou sendo escrava há vários anos, muitos anos. Enfim, a escravidão não impede de sermos santos, de sermos pessoas boas. O que nos impede de sermos santos é o pecado. Então, a grande Páscoa depois será essa passagem de Cristo libertando-nos do pecado. Sobre outra festa, que é a festa dos pães asmos. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? A celebração da Páscoa dava início a outra celebração muito significativa em Israel, a festa dos pães asmos. Nela, por 7 dias, os israelitas deveriam comer pães sem fermento e estar preocupado com a presença do fermento em sua casa. Aquilo que parecia ser uma simples restrição dietética temporária é, na verdade, uma profunda demonstração do processo de santificação que acompanha a obra da redenção. A festa começa com a seguinte ordem: ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Êxodo 12, 15. Os israelitas deveriam fazer uma rigorosa inspeção em sua casa, limpando-o e vasculhando, para eliminar todo resquício de fermento. A próxima festa é a festa das primícias. Então, por que pães ázimos, né? Então, nós já vimos que os pães ázimos, eles foram colocados, Deus pediu para que fossem colocados no tabernáculo, naquele vestíbulo de entrada, e eram 12, os 12 pães da proposição. Então, em primeiro lugar, eles vão ser figura da Eucaristia, né, do pão que é o pão de Deus, o pão de Cristo. Então, Cristo, ele na última ceia, ele vai celebrar a Páscoa com aqueles pães, né, ou seja, com o pão ázimo, e até hoje é assim. Então, a Eucaristia é feita de pão ázimo. E aqui também tem essa relação do fermento com o pecado. Então, todos aqueles dias, eles tinham que procurar se havia algum fermento na casa e limpar. Enfim, como se o fermento não tem, sim, em termos de culinária, não é que tenha nada de ruim, era só uma imagem que Deus utilizava. E também
o pão foi ázimo na festa da Páscoa, na ceia pascal, para simbolizar a pressa, porque não daria tempo para fermentar aquele pão. Então, essa ideia da passagem, que nós estamos aqui de passagem nessa terra. Toda vez que nós pensamos num pão sem fermento, nós podemos pensar e devemos pensar nessa transitoriedade da vida e que dentro de pouco Deus nos chamará à sua presença e que quererá nos encontrar já preparados para ir ao seu reino. Em Levítico 23, do 9 ao 14, Deus apresenta a prescrição para a realização da festa das primícias. 2 dias depois da Páscoa e 1 dia depois das festas dos pães asmos, no 16º dia de Nissan, os israelitas comemorariam o dia das primícias. Era uma terceira festa da primavera, e como as outras duas, era uma representação da redenção. Na Páscoa, comemorava-se o livramento. Na festa dos pães asmos, ressaltava-se o rompimento com o passado. E na festa das primícias, festejava-se a nova vida. Conforme as prescrições divinas, essas festas deveriam ser celebradas na nova terra em Canaã, no deserto. O povo não necessitava nem tinha condições de plantar, mas na nova terra, recebida por herança, o cultivo da terra ocorreria. Por meio dessa ocupação, o povo obteria as provisões para o sustento. No entanto, não menos do que no deserto, Deus continuaria a demonstrar sua graça providencial. Por isso, no início das colheitas, o povo deveria festejar, agradecendo ao Senhor pelo cuidado providencial. Falaremos agora sobre a festa do Pentecostes. Então, essa festa das primícias era a primeira colheita. Então, eles fariam as plantações e a primeira colheita, as primícias, Deus queria que oferecesse para ele, como uma oferta. E agradecendo a Deus por dar-nos o alimento e também a vida, né? Como se fosse isso, né? Uma semente que foi colocada debaixo da terra e que morreu, né? E passou a ter vida, como aquilo que Cristo também vai dizer, do grão de trigo, que se não morre, não poderá dar o seu fruto. Festa de Pentecostes, veja só. Então, já existia a festa de Pentecostes. E aqui nós vamos ver qual era o significado dela. Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa. Outros nomes que a Bíblia dá ao Pentecostes são... Ou seja, também 50 dias hoje, né? A festa de Pentecostes é 50, porque também ocorreu esse Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, que foi a vinda do Espírito Santo. Festa das semanas, porque acontecia 7 semanas depois da Páscoa. Levítico 23 e 15. Festa da colheita dos primeiros frutos, porque celebrava o início da colheita desse ano. Números 28 e 26. A festa do Pentecostes servia para agradecer a Deus pela comida que ele providenciava. Acontecia no fim da primeira colheita do ano e os judeus se juntavam para oferecer uma porção da colheita a Deus. O Pentecostes era uma grande celebração que todos os judeus deveriam atender em Israel. Deus escolheu o primeiro Pentecostes depois da ressurreição de Jesus Cristo para derramar o Espírito Santo em 120 crentes. Atos 1:15. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, do 1 até o 4. Vamos falar agora sobre a festa das trombetas. O significado histórico do toque da trombeta nas Escrituras era múltiplo, variado, conforme revelado por Deus a Moisés no livro de Números. Na tradição judaica, diz-se que a trombeta causa confusão em Satanás. Isso é verdade, porque seu som é um anúncio do vindouro reino de Deus, aguardado tanto por judeus como por cristãos. A festa das trombetas é o arrependimento.
É quando devemos fazer um levantamento de nossas condições espirituais, verificando e implantando as necessárias correções de nossos procedimentos, repensando relacionamentos, perdoando a quem nos magoou, tentando reconciliações. Neste dia, Deus é coroado pelos homens como o Rei soberano da criação. É reconhecido como o juiz do universo. Trombetas é uma festa diferente, por ser única, e incide na lua nova, enquanto que as outras demais caem no meio do mês, na lua cheia. Na festa das trombetas não há luz, mas escuridão, prefigurados na escuridão do Egito e nas 10 pragas. Mas os filhos da luz terão salvação, provisão e proteção de Deus. Falaremos agora sobre a festa da expiação. No dia da expiação, sobre a qual declara a Torá, no 10º dia do 7º mês, afligirás a tua alma, e não trabalharás, pois neste dia a expiação será feita para te purificar perante Deus. Serás purificado de todos os teus pecados. E no dia do arrependimento para todos, para o indivíduo e para a comunidade, é o tempo de perdão para Israel. Por isso, todos são obrigados a se arrepender e a confessar os erros. É um período de 10 dias, separados para o arrependimento e perdão dos pecados de Israel. Esses dias são como um período especial, onde as pessoas se tornam mais cerimoniais acerca dos seus pecados, num nível coletivo e nacional. Deus concedeu esse dia para a expiação dos pecados da nação de Israel. O bode expiatório, que era enviado ao deserto, era uma prefiguração do trabalho de Jesus, o Messias, que morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Por causa da solenidade que traz esse dia, tornou-se tradição tomar 10 dias entre os 2 dias santos para contemplação e arrependimento. Vamos falar agora sobre a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos fala da alegria do Messias tabernaculando em nosso meio. É época de regozijo, de plenitude. Podemos ver também Jesus, nosso Messias, tipificado no ritual do derramamento da água. No Evangelho de João, capítulo 7, temos um relato da festa dos tabernáculos, que foi a última que Jesus participou. Podemos imaginar a cena grandiosa, o grande cortejo dos sacerdotes vestidos de branco, os levitas, os instrumentos, o derramamento da água no altar, e Jesus em pé, nas sombras das grandes colunas do templo observando. A palavra viva que se fez carne, aquele que falou através da lei, dada no Monte Sinai, para que se observasse a festa dos tabernáculos, agora ele estava ali em pessoa, vendo a observância de uma ordenança sua. Assim que o cortejo passou com um clamor nos lábios do salmo: ó Senhor, salva, te pedimos. Jesus se levantou e sua voz explode num grito carregado de misericórdia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. João 7,37. Ali estava em pessoa, aquele de quem os profetas haviam falado. Ele era o cumprimento de todas as promessas. O Messias veio e tabernaculou entre nós. E agora esperamos a sua volta. E podemos dizer aqui: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Espero. Muito bom. Tabernaculou, que habitou, né? Habitou entre nós. Então, na verdade, então, tabernáculo significa habitação, né? A habitação de Deus. Agora vamos ver a festa da expiação, né? Que é o Yom Kippur. Mas antes, queria mostrar só o ritual do sacrifício. Então, ou seja, ele falava, nós vimos as oferendas, os sacrifícios, que eram diversos. Uns eram, como ele dizia, de trigo, farinha, então não era utilizado o cordeiro, né? Agora, muitos outros, né, a oferta do pecado, a oferta da culpa, o holocausto, era utilizado o cordeiro. Então aqui nós vamos ver como é que era feito isso.
Com licença. Yes. Como que eu chego no centro? O cordeiro tinha que ser sem mancha e sem defeito, por isso que ele vai examinar, que é a imagem de Cristo. Interessante, né? Para ter essa imagem de como que era feita essa oferta e ele falando os pecados, né? Falando os pecados para o Cordeiro, como nós hoje falamos os pecados para o sacerdote, que é representante de Cristo. E aí Cristo imola através da sua redenção, do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue. Vamos ver agora o sumo sacerdote, a roupa sacerdotal. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él. Está em espanhol, mas acho que dá para entender. Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros. O efod que ele diz é essa coisa azul que está aí, né, chamada de efod. E então, essas pedras que ficam nos ombros, né, com os nomes das tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó. E aqui também, vamos ver, são 12 pedras também, e cada uma delas com o nome de uma tribo. Como un recordatorio.
Harás pues engastes de oro y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro y azul y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del efod todo de azul. Y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde. Y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo,
para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. É incrível, na verdade, tudo estabelecido nos mínimos detalhes por Deus, né? Nos mínimos detalhes. Né? A argola de ouro, e onde é que ela tem que estar, para onde ela vai, né? E a cor que tem que ser, a pedra, quais são as pedras específicas. É muito bonito, né? Como todo o cuidado de Deus e imagine o sumo sacerdote vestindo aquilo como deveria sentir, enfim, muito honrado e, enfim, e sentir a presença de Deus de uma maneira muito especial. Vamos ver o Yom Kippur, a festa da expiação, o dia da expiação. Só para lembrar, nós vimos aqui que as pessoas faziam sacrifício, os sacerdotes faziam sacrifício e o pecador chegava lá com o cordeiro para obter o perdão. No entanto, Deus ele queria que uma vez por ano houvesse toda uma preparação, como hoje a preparação para a Páscoa, e a igreja fala que é um período para que nós nos confessemos. Então, a mesma coisa, o pecado nós vamos pedindo perdão à medida que vamos cometendo, né, e procurando nos aproximar do sacerdote, lá também a mesma coisa. Mas caso algum pecado não houvesse sido perdoado totalmente, se bem que nunca era totalmente, mas, enfim, não era feito de acordo com o arrependimento necessário, então o sumo sacerdote iria expiar os pecados por todos. The ancient writings from the Old Testament book of Exodus tell us that God directed Moses to build a tabernacle so he could dwell among his people. Following specific instructions given by him, the tabernacle was completed at the center of the encampment. A cloud hovered over the tabernacle by day, and a pillar of fire by night, showing God's presence. In addition to the construction details, God also gave commandments concerning the regular sacrifices and offerings to be made at the tabernacle. Among these commandments, the Lord set aside a special day each year when the high priest would make a sacrifice to atone for or cover the sins of the nation of Israel. This solemn day was called the Day of Atonement. The Day of Atonement, called in Hebrew Yom HaKippur, was considered to be the most holy day of the Hebrew calendar. It was the day when atonement was made for the sins of the priests, the people, and the cleansing of the tabernacle. Preparations began early in the day. Everything needed to be ready and at hand, since this special ceremony was carried out by the high priest alone. On all other days, the high priest wore his full ceremonial dress made up of 8 separate pieces of clothing, which distinguished him from other priests. But on the Day of Atonement, he removed the decorative clothing and wore only the 4 white linen garments of a priest. This expression of humility further illustrated the fact that this day was different. When the high priest was ready to officiate, everyone, including the other priests, left the tabernacle and courtyard area. The people realized that for the whole nation of Israel to receive the benefits of the service, it had to be performed through the ministry of their highest anointed individual and him alone. Although the people were not permitted to enter the tabernacle courtyard, they gathered at the gate to catch a glimpse of what was happening.
participation in the air on this day of atonement. It marked a new beginning for each person as past sins were forgiven through the shedding of the blood of the sacrifice. The Day of Atonement ceremony was carried out with care and precision. Each aspect was performed with utmost reverence according to God's specific instructions. The washing of both the hands and feet, illustrating spiritual cleansing, was commanded by God. This physical and spiritual cleansing was repeated several times throughout the day. Once cleansed, the high priest went to the gate to receive the animals required for the sacrifice: a bullock, 2 goats, and a ram. These animals were special, carefully selected for their healthy and unblemished condition. While today it may seem a cruel concept to use a fine animal for a sacrifice, this is clearly what God prescribed and commanded. Blood sacrifices illustrated a key principle which God wanted his people to understand. He surely created these particular animals for this important purpose, and they glorified and pleased him in offering their lives, the life of the nation of Israel. 2 nearly identical sacrifice rituals were performed one after the other. The first was a bullock to make atonement for the sins of the high priest. The second was one of the goats to make atonement for the sins of the whole nation of Israel. Blood from the animal was caught in a copper bowl and set aside to be used for sprinkling during the ceremony. After the blood was collected, re-cleansing at the laver was required. The high priest would then take hot coals from the brazen altar and place them on the incense altar in the holy place. The sweet aroma from the burning incense, representing the prayers of the nation of Israel, filled the air and rose upward as the high priest offered prayers to God. The high priest would have recited several selections from a collection of 18 ancient prayers, such as, "Hear our voice, O Lord, our God, and spare us, and show mercy upon us. Accept in mercy and in grace our prayer. For thou art a God who hearest prayer and supplication. Let us not return empty, O our King, before thy face. Thou, Lord, in mercy, hearest the prayers of thy people Israel. Blessed by the Lord who heareth prayer." Hearing the high priest praying, the people would join their hearts in prayer, asking God to forgive their sins and accept the atonement sacrifice. "Forgive us, our Father, for we have sinned. Pardon us, our King, for we have transgressed. For thou pardon us and forgive us. Blessed by the gracious Lord who multiplieth forgiveness." After cleansing again at the laver, the most critical part of the ceremony began. Utilizing the blood caught in the copper bowl, the high priest entered the most holy place, the Holy of Holies. The Holy of Holies was the chamber of the tabernacle where the Shekinah glory of God dwelt. Entering this area during the ceremony was a fearsome responsibility. Inside the Holy of Holies, the high priest sprinkled the blood upward once on the mercy seat and then 7 times before the Ark of the Covenant. He then left the Holy of Holies by backing out, never turning around and never looking directly at the Ark or the mercy seat. Since the high priest had removed his garments with the bells, the people waited anxiously outside, not knowing whether the sacrifice was accepted or even if the high priest was still alive. When he finally emerged into the outer court, the people would have undoubtedly rejoiced to see him. After re-cleansing at the laver, the high priest entered the holy place and sprinkled the blood upward once onto the curtain or veil that separated the chambers, and then 7 times on the ground before him. The high priest would then exit the holy place and be cleansed at the laver.
After combining the blood of the bullock and goat, he sprinkled the blood on the horns of the goat. The next stage of the ceremony was designed to illustrate how God viewed the sins of the nation now that the sacrifice had been accepted. By placing his hands on the head of the living goat, the high priest would impute or transfer the sins of the nation to the goat. The goat, bearing the sin and the judgment of the nation, was then led out of the camp into the wilderness. And it was customary for the people to jeer at the goat as it was led away. In fact, the term scapegoat comes from this ancient ritual. Muito interessante, não é? Que coisa! E o que a gente vê aí? Vocês entenderam o bode expiatório? A famosa expressão do bode expiatório, que era esse que era escolhido, porque no começo ele fala que ele lançava sorte para ver qual que ele sacrificaria e qual que seria o bode expiatório. E o bode expiatório representava os pecados do povo. E então ele era levado para longe, para um lugar que ele não voltasse mais, simbolizando que aqueles pecados todos tinham ido embora. E o sumo sacerdote também, ele pedia perdão dos seus pecados, que nós vimos lá quando ele entra e ele faz aquela oração diante do Sancta Sanctorum, né, do lugar mais santo, lá onde tinha a Arca da Aliança. E se ele entrasse no Sancta Sanctorum sem ter se arrependido dos pecados, ele era aniquilado. Se ele entrasse também sem entrar daquela forma, com a cabeça inclinada, né, tendo reverência ali por Deus, também ele era aniquilado. Por isso que quando ele saía do tabernáculo, o povo ficava feliz porque ele havia alcançado, porque ele estava representando o povo para obter o perdão dos pecados. Estava sendo Cristo ali, né? Então o povo ficava super feliz. E a nuvem, né? Quer dizer, quando tudo isso acontecia, descia uma nuvem do céu, a nuvem de glória que representava a presença de Deus naquele momento. Que coisa magnífica, né? E tudo isso é a imagem da Santa Missa. A Santa Missa, as 7 vezes, por que 7 vezes que ele asperge com o sangue em cima do propiciatório, que nós já vimos na outra aula, o que era o propiciatório, que é o que fechava a Arca da Aliança, a tábua que fechava, chamada de propiciatório, porque era propício, né, que Deus ele é propício a nós, ele nos perdoa dos nossos pecados, graças ao que está lá dentro da Arca da Aliança, que é a lei de Deus, a palavra de Deus, e essa palavra de Deus vai ser Cristo, como vai dizer São João ao começar o seu evangelho. A palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus. O testemunho de Deus, a aliança de Deus, enfim. Então, as 7 vezes, porque o número 7 era o número da perfeição. Então, é como tentando fazer de tudo para a expiação do pecado, para o perdão dos pecados, de uma maneira infinita, pedindo esse perdão diante de Deus. Ficamos por aqui. Damos continuidade na próxima terça-feira. Enfim, espero que vocês tenham aproveitado bastante, né, e podem voltar a ver as partes aí que faltou entender alguma coisa ou as aulas anteriores. Então, até logo a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau.